Olá, seja bem-vindo à conversa. Hoje recebemos o treinador que pela terceira vez levou o Futebol Clube do Porto a um tricampeonato. E um treinador que, tendo conquistado 2 campeonatos consecutivos, o fez com apenas uma derrota em 60 jogos. Naturalmente que estamos na presença de Vítor Pereira. Mister, obrigado por regressares ao Dragão. É mesmo um regresso depois do bicampeonato que conquistaste aqui, o tri para o Futebol Clube do Porto na sequência. O número que nos acompanha é o 59, que é o número de jogos invictos, 59 em 60, do Futebol Clube do Porto em 2 anos de campeonato. Boas recordações daqui. Sim, bom dia. É um prazer, que é com grande gosto que estou cá. Realmente foi um registro incrível, do meu ponto de vista. E as recordações, as memórias emocionais deste estádio são mesmo do anterior, do Estádio das Antas, né, do meu tempo de formação, portanto, muitas recordações deste clube. Né? É essas recordações que vamos olhar ao longo da nossa conversa. A primeira recordação, ou as primeiras que eu quero tuas nesta nossa conversa, são bem lá atrás, são em Espinho, no bairro da Mata, não é? Onde foste criado, onde cresceste. Qual foi a tua primeira relação com o futebol, a tua primeira relação com o Futebol Clube do Porto? Porque isto também é uma paixão que já vem de trás. É assim, eu cresci no meio, tive uma infância feliz, não é? Uma infância feliz, mas uma infância também muito competitiva, porque competíamos todos os dias e esta minha natureza competitiva, esta minha força interior para competir e necessidade de competir, provavelmente vem daí. As primeiras recordações, é claro que eu, vivendo ali num meio pescatório, onde eu realmente acompanhava muito o Espinho, mas sempre que havia, sempre que o meu pai tinha uma folga, porque o meu pai trabalhava aos fins de semana, mas sempre o meu pai tinha uma folga, portanto íamos ao Estádio das Antas e a recordação, aquilo que eu me recordo era do Covilhas e de ver o Covilhas de cabecinha às cavalitas do meu pai a tentar vislumbrar a cabeça do Covilhas de vez em quando, pronto, mas não vinha assiduamente aqui ao Porto, porque vir ao Porto era uma... Porto. Espinho, às vezes até a Gaia, mesmo só do outro lado da ponte, já era longe, vinha só ao Porto ao sábado uma vez de vez em quando, não é? Estamos a falar dos anos 70, os miúdos hoje não percebem isso. Não percebem isso. Eu vir ao Porto vinha de vez em quando e era dia de festa, não era dia de festa. Mas o meu pai realmente incutiu-me esse portismo, vir ao Porto, e pronto, e a minha família acabou por ser toda portista. Vítor, e o futebol? Tu jogavas na rua, jogos no bairro, não é? Jogos de bairro, como é que era jogos isso? Jogos durinhos, jogávamos a pirulitos, apostávamos sempre a alguma coisa, e aquilo tornava-se sempre, muitas vezes acabava em pancadaria, mas aquela vontade de ganhar, eu acho que veio daí porque todos os dias, a toda a hora, jogávamos jogos atrás de jogos, e depois chegávamos a casa muitas vezes tarde, já fora da hora, já depois do jantar, de vez em quando levava, mas levava com justificação, mas acho que esse espírito de equipa, esse espírito de competitivo vem claramente da minha infância, a necessidade de competir e de estar sempre até a competir comigo próprio, não é? Porque nós competíamos por qualquer coisa, não era só por futebol, nós arranjávamos todos os motivos para competirmos e tornava-se... E tornou-se, foi isso que acho que a minha natureza veio daí, a minha força interior veio daí. Hoje as pessoas conhecem o Vítor treinador, mas não conhecem o Vítor que foi jogador. Foi um jogador médio. Eras médio, não era? Médio em tudo. Não, eu tive a sorte. repara esta vou-te dizer. É assim, eu comecei como lateral direito. Na altura o Gabriel jogava aqui, depois o João Pinto, e eu, pronto, eram aqueles que eu me lembrava e que queria ser como eles. Uma vez, até tenho uma história engraçada, uma vez o João Pinto tinha aquele cabelo encaracolado e eu uma vez também fiz uma... pus o cabelo assim, sim, para ficar parecido com ele. Eu contei-lhe essa história, já nos rimos muito com isso. Mas eu na minha carreira comecei como lateral direito, passei para extremo direito, passei para ponta de lança, vim para médio centro,
joguei, depois acabei a central e depois acabei a carreira porque comecei a pensar, bom na próxima vou para a baliza, tem que acabar antes, pronto. E acabou, mas esta possibilidade de vivenciar todas as posições deram-me uma perspectiva global do jogo, percebes? E a especificidade da posição. Portanto, eu acho que me ajudou muito. Sem querer, me ajudou muito para a minha carreira de treinador. Porque isso é já numa fase em que tu jogas, correste diversos clubes ali da zona de Aveiro, de Espinho, ali Lobão, São João de Ver, Avanca, Esmoriz, Oliveirense, Espinho. Avanca, Espinho ainda na formação, não é? Sim, Era isso. Formação. A formação começa no Espinho. Como é que foste lá parar? Como é que foste parar? O teu sonho era ser jogador? Sim, eu comecei a jogar logo ali naqueles clubes do bairro, o Cantinho da Ramboia. Só depois de acabar a carreira é que fui para o Rival Leões Bairristas, portanto era assim, pronto, começamos ali, mas havia muita gente talentosa ali. E depois aquilo é mesmo em frente onde nós jogávamos, aquilo é mesmo encostado ali ao estádio em Espinho. E depois, muito facilmente, fomos às captações do Espinho logo com 10 anitos, ok, e ficamos por lá. Só que o Espinho, depois, estava eu nos iniciados e acabou com a formação. E não sei por que razão, alguns de nós, dos vários escalões, alguns de nós foram para a Avanca. Eu era o miúdo, era iniciado. E lembrei-me de ir também, e fui com eles. Aquilo foi tudo, pronto, eles vão, eu também vou, pronto, vamos todos atrás uns dos outros. E ficamos lá para aí alguns nos iniciados, outros nos juvenis e outros nos júniores. Portanto, fui para os iniciados. Eu tinha, na altura, não sei, para aí 13 anitos, não sei, não faço ideia. Mas ia de comboio todos os dias, ou quase 4 vezes por semana, para a Avanca. E eu fui acarinhado como se fosse da família deles. Portanto, eu sentia no Avanca, o pai do Semedo era o meu treinador. Era como no futebol... O Semedo que teve na tua equipa técnica, foi na minha equipa técnica. Mas era muito nosso... Quase como um pai para nós, não é? Era quase como um segundo pai para nós. O pai no futebol, ele adorava-nos. E nós fizemos uma belíssima equipa que andou... Depois dos iniciados passou para os juvenis para os júniores. Portanto, eu passei e depois... O meu primeiro contrato e que me permitia, que me dava dinheiro, o dinheiro chegava para tudo, foram 6 contos, e eu ainda era júnior, mas eles propuseram-me assinar pelos séniores, e eu acabei por ficar nos séniores. Foi assim que eu comecei. 6 contos, naquela altura, era muito dinheiro, para mim era muito dinheiro, mas os prémios eram pagos em envelope no final do jogo, portanto, e andei 5 anos da minha vida para a Avanca. Entretanto, depois convidaram para ir para o Oliveirense, fui para o Oliveirense era um passo mais, lá fui subindo o ordenado, e à conta do futebol, é isso que eu digo, portanto, corri vários clubes ali à volta, sempre clubes de terceira divisão, antigamente havia só 3 divisões, mas o que o futebol significou para mim foi, repara, foi quase como a minha âncora. Tu sabes que naquela altura, portanto, naquele meio, portanto, havia muita gente, muitos miúdos que desviavam para coisas que... E o futebol foi-me sempre segurando. Foi sempre uma âncora na minha vida. E depois, mais tarde, porque os meus pais também não tinham possibilidade, mais tarde para ir para a faculdade, pronto, eu já tinha o meu dinheiro, portanto, muito cedo me tornei autónomo em termos de dinheiro. Os teus próprios estudos? Pagava os estudos, pagava tudo, praticamente pagava tudo, porque tinha dinheiro para isso. E o futebol permitiu-me isso. O futebol, lá foi o Fiães, o São João de Ver, o Avanca, o Estarreja, também estive no Estarreja. Pronto, isso permitiu-me, depois na faculdade, fazer a faculdade. E pronto, e acabei por ser professor de Educação Física, por jogar futebol, e depois por ser professor de Educação Física e treinador ao mesmo tempo. Antes disso, faculdade. Tu na faculdade conheces um dos teus mentores, que é o teu orientador também da tese de licenciatura, não é? Sim, Vítor Frade. Que acabou por te confundir no primeiro ano, que eu pelo que li, houve ali umas matérias e que ele falava que tu achaste que não tinha nada a ver com o jogo, não é? Sabes porquê? Porque é assim, eu mesmo antes de acabar, de deixar de ser treinador, eu acho que já era treinador. Eu acho que já era treinador porque eu queria liderar, eu queria sempre liderar dentro do campo.
e sempre a querer orientar toda a gente e a chatear-me com toda a gente quando não faziam as coisas. Já esse eterno insatisfeito contigo e com os colegas? Já era, não há nada a ver, era um chato, mas era mesmo chato, quando os que iam para a frente e não vinham para trás, os que não faziam o que deviam fazer, pronto. Eu já tinha essa necessidade, porque eu comecei a perceber que como jogador não ia fazer grande carreira. O jogador era desfrutar do futebol e a sustentabilidade financeira, que era importante. Mas comecei a perceber que não, o que eu quero ser é treinador. E então comecei a, portanto, já antes mesmo de acabar, já tinha essa vontade. E eu depois tive a sorte, foi o ir para a faculdade e encontrar o professor Vítor Frade, para mim foi o conjugar as coisas. Portanto, o que é que o professor me deu a mim? Dá a muita gente, não é? Mas cada um tem a sua personalidade e a sua forma depois de operacionalizar as coisas. Mas ele deu-me a mim uma ideia sustentada de metodologia. Portanto, a minha metodologia continua a ser sustentada com base naquilo que ele me transmitiu, e isso deu-me... Se eu juntar isso, depois a minha vontade, a minha tendência para liderar, e depois a sorte que tive em vir para o Futebol Clube do Porto, para a formação, que para mim foi um laboratório. Eu na formação do Porto eu experimentei tudo. E então isso o que é que me deu? Deu-me uma base muito sólida que me permitiu depois continuar a minha carreira e fazer a carreira até hoje. Portanto, essa conjugação daquilo que o professor Frade me deu na faculdade, e depois tive possibilidade também de trabalhar com ele aqui no Porto. E o futebol que eu tinha jogado, não ao nível, mas que me tinha permitido vivenciar, cheirar o jogo, as posições todas, a especificidade da posição, que é muito importante. Eu hoje sei, eu claramente percebo. Só não joguei a guarda-redes e isso, pronto, o guarda-redes eu não tenho. Acabaste aos 28 anos, porque se tivesse mais 2 ou 3 anos era capaz. Não, mas eu acabei aos 28 porque tinha muitas lesões e já estava... Eu estava-te a dizer isto dos 28 porque tu acabas o curso aos 24, 93, entretanto vou para a tropa. Vais para a tropa, és professor de Educação Física. Como é que foi este hiato até... és preparador físico, entretanto, Gondomar, eu tive não é? 4 anos, sim, eu tive 4 anos como adjunto. Preparador físico, adjunto, pronto. Quem eram os treinadores na altura? Eu recordo-me, olha, o primeiro treinador com que trabalhei foi no Gondomar, foi o Artur Quaresma. Entretanto, no Gondomar andámos ali a lutar na 2ª Divisão, Zona Norte, uma belíssima equipa, andávamos ali a lutar com Leixões, recordo na altura. Depois fui para Zona Centro, também 2ª Divisão, Zona Centro, para o Rifanense. Fui trabalhar, porque entretanto o Quaresma saiu, deixou de trabalhar nessa altura, e eu fui para a 2ª Divisão, Zona Centro, para o Rifanense. Depois o Zé Guilherme, e conheço o Zé Guilherme, também uma pessoa importante para mim, referência para mim na altura, e continua a ser um treinador de grande nível, um amigo. Conheço-o nos Moris, numa fase em que estava lesionado, tive uma lesão grave, parei, conheci-o da faculdade, tive uns tempos lá com ele, portanto, e depois ele foi treinar os Moris na 2ª Divisão, zona, não sei se norte ou centro, e ele convidou-me para adjunto. Portanto, fui trabalhar com ele. Entretanto, depois fui para Alvarense, ele veio para o Porto e eu fui para o Alvarense. Estava no Alvarense também como adjunto. Um dia recebo um telefonema do Zé Guilherme: Vítor, eu estou nos Júniors, mas eles convidaram-me para passar a principal dos juvenis, portanto, e eu indiquei-te para o meu lugar, portanto, mas tens que vir já trabalhar amanhã. A minha sorte é que o presidente do Alvarense na altura era portista, e pronto, e ficou resolvido. No dia a seguir estava eu a trabalhar nos Júniors com o João Pinto. Portanto, eu vim... Entretanto, tive uma reunião, era o Ilídio Val na altura, o diretor da formação, mas numa conversa rápida entre 2 homens do futebol, portanto, rapidamente nos entendemos, e no dia a seguir estava nos Júniors com o João Pinto. Uma experiência de 2 anos espetaculares, maravilhosos com o João. Portanto,
cada dia com o João era passado. Aprendias com o campeão da Europa, com o capitão. E cada dia com ele era uma aventura. Era uma Cada dia com ele aventura. era uma aventura. Ele conseguia transmitir um espírito competitivo aos miúdos, que era uma coisa impressionante. Nós fizemos uma época brilhante, nós ganhamos tudo. Os torneios todos internacionais, ganhamos tudo. Eu lembro do último jogo com o Benfica, ganhamos 6-0 aqui ao Benfica. Portanto, nós ganhámos a toda a gente. Aquilo não Estamos havia a falar hipótese. ainda do Estádio das Antas. Das Antas. Daquele campo de Das treinos Antas. número 1, onde os jogos eram Sim. rijinhos, não Sim. era? Depois, mas essa equipa, tinha uma equipa de miúdos e ele transmitia aos miúdos uma competitividade. Aquilo era tudo apostado. Todos os dias apostávamos, tínhamos torneios apostados. Pronto, e criamos ali um espírito. Depois ele era, tu também conheces o João, ele é um brincalhão, sempre a pregar partidas para ele. E depois o espírito dos miúdos era este também. Portanto, aquilo que criou-nos ali, fizemos ali 2 épocas maravilhosas, daquelas que eu recordo com saudades na minha vida. Não sei se queres continuar com o meu trajeto. Ficas, o que eu estava a ver aqui, tu ficas cerca de 5 anos, 4 ou 5 anos no Porto, ficas até 2004, entre 2000 e 2004, sim, não é? Só que depois o que aconteceu? E percorres os vários escalões. Os vários escalões. Depois passei no Padroense, convidado para ser principal no Padroense, que era aquela ligação com o Porto. Eram os miúdos que vinham de fora nesse primeiro ano. E depois iniciados, fui para a Constituição, tipo um subcoordenador, pronto, e ia treinar as 3 equipas de iniciados. E depois eu comecei a sentir, pronto, eu já experimentei tanta coisa, já dei, porque realmente eu criava exercício, o meu lado criativo. O futebol que me dá dá uma possibilidade, é como um pintor, dá uma possibilidade de criar. Aquilo não podem, aquilo, não te podem cortar isso. Um dos grandes prazeres que o futebol me dá é ter necessidade, é ter possibilidade de criar todos os dias. E criar coisas, porque o futebol está sempre, há sempre coisas, há sempre nuances, há sempre coisas, estamos sempre a aprender. É uma coisa, é preciso estudar, é preciso estar sempre a estudar e estar sempre a criar. E esse lado criativo que eu tenho necessidade de estar cá para fora, o futebol dá-me. E então eu, nesse laboratório que foi a formação do Porto, eu criei tudo, experimentei tudo, dá para falhar, dá para mudar. Ia falar disso, porque a tua tese foi sobre o futebol do Cruyff. Tu, de repente, olhas para o futebol do Cruyff com uma grande referência, estás a treinar os miúdos, e eu li algures numa das entrevistas que pesquisei, que te foste dando, em que diz uma das maiores lições que tiraste foi num jogo que perdeste com o Sporting 3-0, enquanto na formação do Porto, porque abdicaste dos princípios, porque jogaste em passe longo, segundas bolas, deixaste os miúdos fazerem isso. Não sei se te lembras desse... Eu li algures, ou seja, foi uma proveta para ti poderes fazer todos os ensaios, não é? Mas ali deu para experimentar, sinceramente, a formação deu para experimentar tudo. E deu para perceber como é que tu consegues influenciar uma equipa. Tu basta lhes dar, do ponto de vista estratégico, se tu cometes um erro, imagina, eu lembro nesse jogo, eu lembro porque é que eu falei nisso. Eu ia jogar, eu vou-te dizer o que é que foi. Tu sabes que, entretanto, eu saí do Porto. Eu ia-te contar essa história com o Antero, portanto, foi a primeira vez que eu falei com o Antero na minha vida, portanto, fui chamado porque eu pedi para sair do Porto. Pedi para sair do Porto e pronto, é que sabes aquela coisa, quando se sai do Porto não se volta, pá, pensa bem, vê lá, porque depois não voltas mais, mas é o que eu sinto. Então, eu saí do Porto, mas eles no ano seguinte já me estavam a convidar para regressar, portanto, e depois eu saí do Porto, vou para a São Joanense, julgo eu. Substituir o Luís Castro, não é? Substituir o Luís Castro. Andei ali um tempo, uns meses sem receber, que nem via para aquilo. Pronto, eu era assim, meu Deus, eu estava tão direitinho ali, tinha a minha vida mais ou menos organizada, pronto, mas aquilo foi o início de um processo. Tanto o Espinho, a passagem pelo Espinho foi... Um ano e meio foi, também, foi, mas foi das mais difíceis da minha vida, porque foi na altura em que o meu pai faleceu. Foi detectado um cancro e andei ali 2 anos a sofrer, que sofri mesmo, e pronto, e fiquei com essa memória emocional do sofrimento, entendes? Ou seja, a passagem pela minha terra... Podia ser um prazer treinares em casa. Não, a passagem pelo clube da minha terra foi a memória emocional que tenho foi uma memória de sofrimento. Entretanto, volto ao Porto outra vez,
volto outra vez à formação, portanto, entre sair e entrar, pá, aí 3 vezes. Mas um dia eu digo, opa, pronto, agora chegou. Entretanto, voltei, já não era o Ilídio, era o Luís Castro que estava como... Quer dizer, e eu que já tinha trabalhado nos Júniors, repare, eu tinha trabalhado nos Júniors, nos juvenis, nos iniciados, tinha trabalhado naqueles escalões todos, e todos os miúdos que lá estavam, os treinadores na altura, pá, eram miúdos que andavam, pá, nos meus treinos a tirar apontamentos, e eu chego ao Porto, no dia em que começam a distribuir os treinadores, sai o meu nome para trabalhar os sub-15. Os sub-15. Eu digo assim, epá, eu depois de trabalhar séniores, eu depois de ter andado mais uns anos séniores, venho para o Porto trabalhar os sub-15, e é nos sub-15 que eu tenho essa experiência. Porque vamos jogar contra eu vou-te dizer, porque a minha equipa era uma equipa que tinha um ano a menos do que as outras. E nós jogávamos, já tinha o Paciência nessa equipa, e nós jogávamos bem, mas os outros eram mais velhos, mas tínhamos que jogar com qualidade. Vamos para a fase final e apanhamos uma equipa que eu, salvo o erro, era uma equipa muito mais forte, muito mais alta que nós. Epá, e eu fui observá-los, e disse aos meus miúdos, epá, eles vêm com tudo, vão-nos pressionar. Portanto, esta primeira bola, o jogar curto, é isto que eles querem, e o melhor é jogar na frente e depois vamos na segunda bola. Mas foi um erro terrível, porque nós não jogamos. Bastou dar um feedback, este pequeno feedback num treino, da parte estratégica do treino, para os miúdos já não terem mais nenhuma solução. Então, mesmo quando tinhas espaço para jogar, eles batiam na mesma na frente. Portanto, e isto foi uma lição para a minha vida. Isto é preciso ter muito cuidado quando a parte estratégica, a inclusão da parte estratégica tem que ser feita de forma inteligente. E quando os miúdos não têm maturidade, não te conseguem distinguir quando devem e quando não devem. Mas nessa altura eles não distinguiram. Pronto, acho que perdemos 2-0, mas entretanto, eles tinham que vir jogar na nossa casa. E na nossa casa, nesse ano, e eu sentia que a equipa não era pouco agressiva. E eu nessa semana andei ali a picá-los. Depois eu vou-te dizer, nesse jogo, pai, aos 10 minutos já estávamos a ganhar 3-0. Pai, aos 10 minutos, porque entramos mesmo a abafá-los. Os mesmos nem respiravam. Ganhamos 5-2, acho eu. E fomos campeões assim. Mas às vezes são pequenos pormenores que ficam para a vida inteira. Entendes? Que ficam e isso ficou-te ali no meio, entre uma passagem e outra pela formação. Entretanto, falo com o Antero, era isso que eu estava a dizer. Quando é que eu conheço o Antero? Quando peço para sair outra vez. Desta vez com um contrato profissional, porque o Santa Clara tinha-me convidado para ir trabalhar para... E isto foi que eu conheço, eu vou trabalhar para o Santa Clara porque vou fazer um curso de treinadores, e como no curso, pronto, gosto de expor as minhas ideias, no final... Estava lá, um dos rapazes estava no Santa Clara, o Pedro Hermonte, no final veio-me convidar ao Vitor, gostava muito que fosses apresentar um projeto ao Santa Clara. E pronto, e foi assim. Vou apresentar o projeto ao Santa Clara, o presidente adormeceu. Eu só apresentei o projeto e ele adormeceu. Eu disse, oh meu Deus do céu, eu vim para ele, ele está a dormir. Faz mal, levanta-se muito cedo. Era um desafio enorme para ti, porque era não só ires para o Santa Clara, ires de novo... para sair da minha família. Aliás, deixei de estudar. Vez, não é? Deixei de trabalhar, deixei de dar aulas. Foi aí que eu deixei de dar aulas. Deixei a minha família com os meus filhos pequeninos, e vou para o Santa Clara. Venho falar com o Antero, e o Antero propõe-me 4 anos de contrato. Não, Vitor, não vais para lado nenhum, vais ficar como profissional. E eu disse-lhe, mas eu já, as coisas já estão decididas. Eu vou pensar, mas eu acho que as coisas... Não, e ele disse, eu já sei o que é que tu escolheste. Vou-te escrever aqui num papel e depois vou-te mostrar. Um dia a desvoltar eu vou-te mostrar. E de facto, eu cá dentro já tinha, porque já tinha a formação, já tinha essa necessidade. Já tinha essa necessidade, já não chegava. Vitor, nesta altura, tu quando sais do Porto da primeira vez da formação, sais quando o Mourinho também sai, é campeão da Europa e sai da equipa sénior. Toda a gente procurava novos Mourinhos. Sentiste isso? Sentiste que com o tempo ias ter que te impor como Vítor Pereira, os treinadores, mas que toda a gente procurava o novo Mourinho e qualquer treinador que surgisse e que pusesse a cabeça de fora era o novo Mourinho? Sim, eu senti claramente. Tu sabes que eu passei a fase eu passei aquela fase no futebol português em que
eu sempre tive respeito pelos treinadores mais velhos, por aquelas referências, por aquela gente que andava anos e anos e anos no futebol. Mas o que aconteceu é que, pós-Mourinho, quando o Mourinho surgiu, abriu portas a tudo que era... Porque uns anos antes dele aparecer, a possibilidade que eu teria era ser treinador adjunto ou preparador físico e teria andado a fazer a minha carreira muito mais tempo nessas funções. O problema é que depois do Mourinho e depois do Porto jogar um futebol de grande qualidade, as pessoas, os presidentes despertaram para não, esta nova geração talvez tenha de facto alguma coisa a trazer, pronto. E aí abriram-nos de facto portas a muita gente, e inclusivamente a mim. E então vou para o Santa Clara, tenho 2 anos maravilhosos no Santa Clara. Tinha mais... Os dois mesmo ali à porta da subida, na última jornada mesmo? Uma das maiores mágoas... aqui, que, não é? Sim, uma das maiores mágoas da minha carreira é de facto essa, é de ter andado sempre nos 2 primeiros lugares, nos lugares de subida, e depois ter perdido, na Vila da Feira, ter perdido a possibilidade de... Mas isso é uma história que há muitas histórias por trás dessa que justificam o facto de não termos subido a divisão nesse ano. Eu cheguei repara, olha esta história que também é muito engraçada no Santa Clara. Estamos a jogar em casa, eu creio saía a procissão nos Açores, em São Miguel. Saía a procissão, o Leiria estava a jogar com o Feirense em casa. Nós estávamos a jogar em casa, estávamos a ganhar, portanto nós precisávamos de uma vitória. Se eles não ganhassem, eles empatassem, nós éramos campeões. Sai a procissão, deixa de dar o relato, eles estão lá em cima, param com o relato, e quando o relato estava 0-0, quando o relato volta, depois da procissão passar, daquelas festas que eles têm lá... O Leiria já está a ganhar? Não, o Feirense marca. O Feirense marca. O Leiria estava a ganhar 1-0 e o Feirense marca 1-1. Nós acabamos o jogo, uma festa danada, invasão de campo e eles começam lá de cima. Não, porque entretanto, enquanto a procissão esteve, enquanto o relato não esteve, passaram ao lado. Houve um golo que passou ao lado, que tinha sido Leiria. Opa, é um bocadinho o fenómeno da insularidade também, de estar, estar mais longe, não é? Mas foi uma época maravilhosa, 2 anos da minha vida maravilhosos, e eu tinha mais um 3º ano de contrato. Mas fiquei desiludido porque eu percebi que a incapacidade naquelas fases finais de ter algum poder efetivo, peso estratégico, fundamentalmente isso, peso estratégico. Comecei a sentir que eu vou andar aqui mais um ano a lutar outra vez e não vai dar. Tenho uma reunião com o Passos Ferreira, para ir para o Passos Ferreira, pronto, está bem, até estive em Espinho, a reunião estava mais ou menos tudo acordado, só pedi para pensar, um dia ou 2 para pensar, pronto, deixa-me pensar, mas realmente era um projeto que me aliciava na altura. Recebo uma chamada do Antero, ó Vítor, preciso de conversar contigo, pronto, e aí está, preciso de conversar contigo. O papel? Como tinha escrito a tua decisão anterior? Não, a decisão, ele mais tarde conversei com ele, eu já sabia que a tua decisão que tu ias, mas ele disse-me na altura que eu fui, e ele disse-me, olha que eu vou estar atento à tua carreira, ao teu percurso, porque um dia vais voltar. Pronto, havia sempre aquela, eu já tinha voltado. Já voltaste como adjunto aqui, era outra vez para ti, era como teres vindo outra vez para o Sub-15. Não estava nas tuas cogitações. Eu vou-te contar, portanto, eu na altura nós jogámos um bom futebol no Santa Clara, nós temos uma belíssima equipa, jogámos um bom futebol, na altura as pessoas já falavam de mim, portanto, o meu primeiro objetivo, que eu estava focado, era chegar à Primeira Liga, e o Passos Ferreira seria uma boa porta de entrada. Liga-me o Antero, vou a uma reunião com ele, e o Antero diz-me a mim, Vítor, preciso que nos venhas ajudar neste momento, que vamos contratar um treinador jovem, e precisamos de vos juntar da tua experiência para neste momento precisamos de ti. Aquilo foi... Eu vou-te dizer, eu devia ter sentido uma alegria enorme, mas não senti, amigo. Não senti, eu vou-te dizer porque é que não senti.
porque eu não tenho, a minha personalidade não dá para adjunto. Não dá para adjunto, não dá, porque eu tenho ideias muito próprias e eu discuto-as e discuto até o ínfimo pormenor. E isto torna-se... Isto não é fácil. Então como é que resultou tão bem? Tu não conhecias o André sequer também, não? Não, eu o André conhecia... Pelo menos de contacto, não tinhas contacto não tinha regular, contacto, não tinha contacto. Quando digo não conhecias, não eras do ciclo de amigos? Eu o André provavelmente só tinha falado, em toda a minha vida, só tinha falado uma vez com ele, porque ele era adjunto, ele era um dos adjuntos do Zé Guilherme, acho eu, do Zé Guilherme, no Juvenis. Devo ter cruzado uma vez ou outra com ele, não sei, não me recordo. O que é que levou a aceitar então e depois porque é que correu tão bem? Mas não me disse quem era o treinador. Eu não sabia quem era o treinador. Eu não sabia quem era o treinador. Eu disse-me, Vitor, mas tens que vir porque nós precisamos da tua experiência de campo, precisamos de ti neste momento. Pá, eu vou para casa. E eu vou para casa e eu vou-te dizer isto. Eu acho que foi a única noite na minha vida que eu realmente não preguei o olho um minuto. Não consegui dormir. Não consegui dormir, pensei e resolvi de manhã ligar ao Antero para lhe dizer que não queria, que não aceitava. Isto é tal e qual. Disse, Antero, temos que reunir hoje outra vez. E eu tinha que dar a resposta ao Passos Ferreira. O Passos Ferreira nesse dia. Temos que reunir hoje outra vez. Pronto, ao final, então anda à minha casa, pronto, vamos conversar. Lá fui à casa dele e disse-lhe, mas não lhe disse ao telefone que não ia, disse-lhe, quando lá cheguei, disse, Antero, agradeço muito, é o meu sonho um dia, se calhar chegar ao Porto, mas eu não é como adjunto, porque eu não tenho personalidade para ser adjunto, isso é contra a minha natureza, eu não consigo, isso vai ser um sacrifício, para mim já sei que vai ser doloroso, eu não quero, mesmo sem saber quem era o treinador. Epá, eu acho que o Antero naquela altura ficou branco, ficou a olhar para mim, não pode, sabes, aquela capacidade de argumentação do Antero, então começa-me ali a dar ali a volta, Vítor, neste momento tu tens que vir, depois vais dar a tua volta, mas para depois chegares aqui outra vez, o teu futuro tem que passar por aqui, até tu sabes que tens ligação a esta casa, tu és um treinador, formaste-te aqui, aquelas coisas todas, aí eu lá ligo para o Passos Ferreira a dizer, olha, não vou, peço muita desculpa, mas pronto, também tenho uma dívida de gratidão com o Porto, tive 11 anos, a minha formação foi feita aqui, e vou ter que Nem sequer pesou quem era o principal, naquela altura era o vires para o Porto, independentemente de quem fosse. Claro, ele só me disse isso, a posterior quem ia ser o treinador. Depois lá me disse que era o André. O André veio com 32 e eu tinha 42, portanto, tínhamos 10 anos de diferença, né? Eu já andava... Até o Elton era mais velho que o André na altura. Claro. Bem, depois formámos ali uma equipa técnica, ele formou com o Pedro Emanuel também, com o Zé Mário, com o Vilcorte e com o Daniel, acho que o Daniel na observação. E acabamos por juntar ali um conjunto de pessoas que com perspectivas aqui e ali ligeiramente diferentes. O André também tinha a escola Vítor Frade, não é? E Zé Guilherme também tinha passado um bocadinho por aí. Sim. E ideias, pronto, o André gostava de bom futebol, pronto, a partir do princípio... Já era um conforto para ti. Quando se gosta de bom futebol, pronto, eu também sempre gostei de bom futebol, sempre tive uma ideia de... Para mim, o criar uma obra de arte, estás a perceber, é um bocadinho isso, mas tem que ser uma obra de arte sustentada. E o que eu fiz, fundamentalmente, nesse ano, foi sustentar defensivamente este jogo ofensivo, estás a perceber? Portanto, a minha preocupação, a minha e a do Pedro, era fundamentalmente o processo defensivo, ou seja, sustentar aquela forma de jogar ofensiva, equilibrar aquela forma de jogar ofensiva, percebes? Porque nós jogámos muito adiantados no terreno, normalmente com muita posse de bola em cima dos adversários, e depois era preciso, no momento de transição defensiva, era preciso um bom jogo posicional e, fundamentalmente,
O que eu fiz, e o Pedro, fundamentalmente foi este trabalho mais do processo defensivo. O Futchile, eu li alguns, quando tu vieste para o Porto e perguntaram ao Futchile o que é que ele conhecia de ti, ele dizia que tu eras o 007 da equipa do André Vilas-Boas. Ele uma espécie de agente secreto junto. Eu vou-te dizer, eu quando passei a treinador principal, eu já me tinha chateado com meia equipa, tu sabes, porque eu martelava, tu sabes que eu martelava, é chato obrigá-los sabes que o processo defensivo é um processo que obriga a ser muito mais chato, não é? O André virava-se mais para aquilo que era ofensivo e pronto, isso é uma coisa que tu não precisas de estar a exigir tanto sistematicamente, a chatear. A cenoura está sempre lá, não é? Claro, está sempre... Agora, eu e o Pedro Emanuel, um de cada lado, e com troca e depois às vezes individualmente, sim, passemos duas onde sempre a chatear, duas matracas. E portanto, eu às vezes já me tinha chateava-me, quando tinha que me chateava-me, não é? Chateava-me, pronto, discutimos muito nesse ano, eu e toda a gente, com o André, pronto, foi um ano rico. Um ano que nos enriqueceu. E com momentos mágicos, os 5-0 ao Benfica, toda a conquista da Liga Europa, emocionais incríveis. Primeiro campeonato sem derrotas, depois haverias de fazer outro também. Claro. Mas, sim, com coisas que ficaram na cabeça, aquilo que é emocional ficou-me desse ano, ficou muita coisa. Mas é engraçado, vou-te contar esta. Sabes quantos quilos é que eu emagreci? 10 quilos. Eu sei que quando em Dublin eu peguei, no fim a festejarmos, eu peguei em ti, portanto devias estar levezinho, que eu também não tenho muita força. Eu perdi 10 quilos, portanto foi uma época que me desgastou tremendamente. E depois, pronto, isto passando depois à frente, depois surge naturalmente... O André convida-me para ir para o Chelsea. Pois é isso que eu ia há pouco explorar. Correu tão bem nesta perspectiva de resultados e de relação seguramente, porque senão o André não te convidaria para continuar, ou seja, sim. O André quis que tu fosses com ele para o Chelsea numa fase inicial, depois até para o Tottenham também, não é? Foi uma decisão muito rápida do André, não é? Porque, pronto, ele de repente... Se ele ficasse, tinhas continuado adjunto? Sim, provavelmente teria ficado. Ele sai e o Presidente convida-me, e o Antero convidam-me para ficar. Portanto, eu acho que a minha dívida, a minha gratidão teria que ser sempre com as pessoas que me tinham trazido, não é? Portanto... E eu queria ser treinador principal, não é? Eu queria ser o treinador principal, quanto mais do Porto, não é? Que era onde eu queria chegar. Mas a minha ideia era fazer o trajeto, sei lá, de um Paços Ferreira, do Paços Ferreira saltar para um Guimarães ou para um Braga e depois acabar por chegar. E eu acredito sinceramente que mais cedo ou mais tarde chegaria ao Porto. Só que aquilo precipitou-se desta forma. Portanto, o André convida-me para ir para o Chelsea, mas o Porto convida-me para ficar. Eu converso com o André, tu sabes bem que... Essa foi muito mais fácil, essa decisão, do que a do ano anterior? Sim, muito mais fácil. Mas não tive... Muito mais fácil porque eu conhecia bem o clube por dentro. E essa é a vantagem. É a vantagem que o Sérgio tem, por exemplo. Quem conhece bem o clube por dentro percebe o que é trabalhar neste clube, o que é ganhar neste clube, qual é a exigência... e é mais fácil, percebe como transmitir essa exigência, e isso é fundamental, e depois pronto, lá apareci como treinador do Porto, não é? Treinador do Porto, mas de uma forma, assim, depois de ganhar uma Liga Europa, de ganharmos tudo, depois de uma equipa que criou grandes expectativas, de sair, a maior parte dos jogadores queria meio plantel... Antes de irmos aí, porque eu acho que isso é um ponto fundamental nos teus 2 anos. O dia da apresentação, o dia em que tu és apresentado como treinador do Porto, já isso tudo estava na tua cabeça, seguramente. Saberes que havia os que iam sair ainda, aqueles que queriam sair, que acontece sempre a seguir às grandes vitórias, porque há muito assédio e é público, cada vez se sabe mais as coisas. Tu já sabias isso tudo. O que é que tu sentiste naquele dia em que és apresentado? Foi na sala de imprensa daqui do Estado do Dragão, ao lado do Presidente.
Qual foi o teu sentimento nesse dia, olhando para aquele miúdo obcecado pelo futebol que sonhava chegar ao Porto, o treinador principal? Não, o que eu sentia claramente é que o Porto era um grande objetivo para mim. O chegar a treinador principal do Porto era um grande objetivo para mim e tinha chegado. E tinha lá chegado e estava preparado. Estava mais que preparado. Já tinha experimentado tudo. Só não estava preparado, se calhar, em termos de comunicação. Porque em termos de comunicação eu fui sempre... Pronto, é fácil comunicar. Enquanto treinador de Santa Clara é muito fácil comunicar, não é? É muito fácil comunicar. Não é? Ou então... Se vieres, naquela altura, atenção, porque eu hoje sou um treinador diferente e mesmo em termos de comunicação sinto-me muito mais à vontade. Deixa-me só, Vítor, o que eu senti na altura, e trabalhámos juntos esses 2 anos e nas salas de imprensa, tivemos momentos em que até foram complicados. Lembro uma vez no Chipre com um cipriota que queria questionar tudo e mais alguma coisa. A ideia com que eu fiquei é que o Vítor Pereira, naquela altura, sucedendo ao André Vilas-Boas, tinha uma preocupação e uma habilidade para a comunicação externa enorme. Era um Vítor Pereira que até ali só se preocupava, e a preocupação principal era a comunicação interna. Era que os jogadores percebessem tudo. Quer dizer, se tu já eras insatisfeito, se o jogador não percebia tudo o que tu lhe querias dar, o que eu senti foi que na tua cabeça ainda não havia a percepção, nem essa preocupação não sei se estou a ser correto, nunca falámos sobre isso, da comunicação externa. Ou seja, tu querias era dar tudo aos teus jogadores e que a comunicação interna aos teus jogadores funcionasse, e funcionou, e depois aos poucos foste manejando o resto. Não, o que eu te digo é, enquanto o André foi sempre nós temos uma personalidade, nós somos muito diferentes um do outro, muito diferentes. Eu sou um obcecado do treino, do pormenor, eu sou um obcecado do treino. O André também tem pronto, também gosta do treino, do jogo, do pormenor, mas é capaz de dar muito mais importância do que aquilo que eu dou à comunicação externa. Portanto, para ele o comunicar, o controlar, para ele isso é muito importante. E eu acredito que isso seja importante. Só que essa não é a minha natureza. A minha natureza é o terreno, é o pormenor, é o tático, é o pormenor estratégico. Essa é a minha natureza. E eu nessa altura herdei uma equipa de campeões, né? Herdei uma equipa de campeões, uma equipa de campeões cheia de expectativas. Toda a gente queria sair, tu não estás a imaginar, aqueles primeiros 2 meses, eles entravam pelo gabinete dentro, mister, eu tive promessa daqui, tenho clube dali, tenho coisa, eu tenho que vir embora. A gestão disto nos primeiros 5, 6 meses, eu perdi mais tempo. E teres que gerir o ter sido adjunto. E ter que gerir isso, porque não é fácil. Não é? Atenção que eu não sei se houve mais algum adjunto que passou diretamente, acho que não. Diretamente Porto, não. Diretamente de adjunto para treinador principal no Porto. Não, e campeão ainda por cima não. Pronto. Não passou mesmo. Essa passagem é uma passagem muito difícil. Muito difícil porque eu era o adjunto, provavelmente ainda olhavam para mim como adjunto. Eu, mesmo em termos da Primeira Liga, ainda não tinha, eu nem sequer tinha lá chegado como treinador principal, né? Eu vinha do Santa Clara, e o reconhecimento do estatuto, mas eles percebiam claramente que do ponto de vista tático e estratégico e do jogo, que estavam bem entregues, mas a questão, depois tu vês aqui, o que tu tens que impor é a questão da liderança, depois é a questão da liderança. O conhecimento da liderança, uma liderança completamente diferente do treinador anterior, em que eles tinham uma grande empatia, não é? E isso foi um período extremamente difícil. Porquê? Porque muita gente queria sair, muita gente vinha ter comigo. Eu desfoquei-me muitas vezes do treino e do jogo, para estar a tratar deste tipo de situação. E isso foi desgastante. Tens 2 jogos iniciais com o Vitória. Ganhas a Supertaça, o teu primeiro troféu como treinador principal. Ganhas a Supertaça 2-1, ainda com o Falcão.
O segundo jogo com Vitória, eu lembro perfeitamente. O Fernando fica na bancada, se não estou em erro. O Falcão entra 15 minutos. O Falcão queria sair. E no fim faz questão até de contra-indicações de dizer aos jornalistas claramente que queria ir para o Atlético de Madrid. Disse-o claramente e tu ficas sem Falcão logo a seguir. Ficas com o Kleber e é assim que vais enfrentar a Supertaça Europeia sem Falcão já, com o Kleber como teu avançado, num jogo com o Barcelona em que aconteceu tudo ao contrário. O Guarín oferece um golo ao Messi, depois há um penalti sobre o Guarín escandaloso, não assinalado. O Kleber, pelo meio, fica isolado na cara do guarda-redes do Barcelona, creio ainda com 0-0 e por pouco não chega, ou por não ter ainda, depois, se calhar, aquele arreganho e aquela vontade. Depois o Rolando acho que é expulso. O Porto acaba com 9, acaba por ser o Rolando e já outro jogador também expulso. Bom, mas foi um bom cartão de visita, foi um Porto ao Barcelona, mas foi um grande jogo. Foi um Porto dentro da tua tese já aí. Sim, foi um grande jogo. Eu aí quis, tu repara numa coisa, aí o que eu propus aos meus jogadores, vamos pressioná-los ou vamos deixá-los jogar? Se os deixarmos jogar, eles fazem de nós o que querem. Eles encostam-nos lá atrás e acabam por marcar o primeiro, o segundo, o terceiro e nós saímos daqui com uma imagem horrível. Ou vamos pressioná-los desde a saída, da primeira fase de construção deles, nunca os vamos deixar respirar. Mas temos que jogar, mas aí temos que perceber bem, vamos jogar com a linha completamente alta e temos que perceber bem os momentos em que temos necessidade de controlar a profundidade, porque isso é o que é fundamental. Tu, para jogares com uma linha alta, para jogares com um bloco agressivo alto, tu tens que saber jogar com 50 metros nas tuas costas. E isso não é fácil. Mas foi essa a proposta que eles fez. Foi essa a proposta que eles fez. Mas vou-te dizer, mas num ambiente de grande tensão, de muita... De grande tensão no sentido de não perceber os jogadores que entravam, eu à espera dos jogadores que... Pronto, o Falcão saiu, mas quem vem? Quem vem? Porque o Kleber veio, mas era para ter tempo, para ver como segunda opção, para depois ter tempo, mas depois acaba por não vir ninguém e nós vamos assim para enfrentar essa época, não é? Eu lembro das palavras do Antero no final desse jogo. Eu disse, perdemos o jogo, mas como treinador tu ganhaste o respeito de toda a gente. Pronto, a partir daí começamos o trabalho e... Esse jogo é 3 dias antes do fecho de mercado. Eu imagino, muitas vezes tu dizias até em conferência que o mercado devia terminar, tu e muitos treinadores, principalmente treinadores que passam pelo Porto e que têm essa noção de que pode vir um tubarão qualquer e vir buscar um melhor. Foi o que aconteceu com o Falcão, que devia acabar mais cedo. E eu estava à espera, não te vou dizer quem é que eu estava à espera que chegasse, mas eu não quero estar aqui a falar em nomes, mas eu estive até o último dia à espera que chegassem, mas não chegaram. E depois, pior do que isso, é que muitos conseguiram-se, pronto, o Porto conseguiu convencer alguns a ficarem, mas ficaram insatisfeitos. Ficaram à espera do mercado de janeiro. Por isto é que este período até janeiro foi um período complicado. Depois, em janeiro, com uma retificação aqui e acolá, pronto, este não está satisfeito ou aquele não está satisfeito, deixou ir, pronto. E acabamos por ganhar o campeonato. Mas isso já talhaste aí, já foste quase até ao fim. Ainda estamos nesta fase inicial, porque vamos guardar a nossa segunda parte da conversa para os 2 títulos, para que tu ganhas precisamente com 59 jogos sem perder em 60 do campeonato, e vamos também olhar a Champions, os jogos que aconteceram. 59 em 60, Em não é? 60, 59 em 60. Foram 47 vitórias e 12 empates. Mas nós podemos chamar sorte a isto, não? A sorte dá muito trabalho. Dá. É isso que vamos perceber com muitos pormenores. Tu, ainda antes, neste início, fecha, tu já estavas a dizer que a cabeça de muitos jogadores foi importante, fechaste, depois há ali uma vitória 5-2 na Marinha Grande ao Leiria, depois 3-0 aqui ao Vitória de Setúbal. Eu lembro que nessa altura até o João Moutinho era suplente, entrou aqui e até faz um golo contra o Vitória de Setúbal, ou seja, tu tinhas mesmo aquilo que era, e o João era o teu treinador em campo, não é? Jogadores que ficaram baralhados por muito fortes que fossem, e ainda agora se falou recentemente disso. Hoje o que anda à volta dos jogadores torna muito mais difícil esta gestão destes momentos de transferência, e tu, como treinador, sentiste isso como ninguém, provavelmente. Eu acho que herdei muitos jogadores que emocionalmente não estavam equilibrados naquela altura, naquele período.
porque criaram de facto expectativas de ir para ligas mais... Isso tinha acontecido pós-Porto campeão da Europa em 2004-2005. Lembras-te disso, não é? O Porto tinha um super plantel, claro. Mas se calhar o corpo estava cá e metade a cabeça não estava. A cabeça não estava. E isso aconteceu com muita gente. Não vou dizer, não vou para aqui. E alguns a pensar, ainda repara, ainda o agravante, alguns a pensar que não tinham ido porque eu não deixei. Imagina isto. Porque muitos deles pensavam que não, eu não fui para ali porque eu tinha uma grande proposta para ir para ali, mas eu não fui porque o treinador não deixou. A questão era esta. O que é que nós estabelecemos? Não, esta base, para podermos lutar por alguma coisa, para os nossos objetivos, esta base, temos que ter uma base de jogadores. Agora, eu sou da opinião, o jogador insatisfeito, o jogador que não esteja cá com a cabeça, tem que ir à vida dele. Eu fui sempre dessa opinião. Eu prefiro um jogador, até de um nível ligeiramente inferior, mas que a cabeça esteja cá, que esteja cá de corpo e alma, do que um jogador que está cá, mas a cabeça dele não está. E eu, nessa fase, tinha muitos jogadores que estavam cá, mas não estavam. Vítor, mas acabaste por ter aí, no meio disso e no meio desta turbulência... Sobrevivi. Sobrevivi, mas vou-te dizer, sobrevivi a esses primeiros meses. Entendes? Sem deixar fugir muito o Benfica. Porque eu sentia que era uma questão de estabilizar, era uma questão de estabilizarmos. E era isso que eu tinha a dizer, porque, por exemplo, eu falei de dois jogadores que acabaram por ser fundamentais, o João e o Fernando, que acabaram, depois de fechar de também fazerem aquele seu luto, entre aspas, do que não tinha eventualmente acontecido, acabaram por ficar com a cabeça cá. Foi muito importante em 3 ou 4 jogadores terem ficado mesmo depois completamente de corpo inteiro. É claro que depois dessa fase de frustração, que eu entendo perfeitamente, há o cair, pousar... O que é que me resta agora, não é? Sim, mas temos que trabalhar e temos que ir à procura de ganhar. Pronto, e quando o estabilizamos, pronto, entramos outra vez na luta andamos sempre na luta pelo título, pronto, e acabamos por chegar ao Benfica e naquele jogo... No 3-2. Vamos falar desse jogo, vamos falar depois do ano seguinte também, que foi outra vez um jogo importantíssimo com o Benfica. De resto, já estávamos aqui a falar, antes de começar a nossa conversa, nos derbys e nos clássicos, seja em Portugal, seja nos outros países, como este ano na China, não facilitas e, portanto, isso tem sido também uma parte muito importante dos teus êxitos. Vítor, vou-te convidar a ficar para a segunda parte. Obviamente, és tu o protagonista desta nossa conversa e dos títulos que o Futebol Clube do Porto conquistou. Foi um tri, tu fizeste um bicampeonato, mas que completou um tri. O Porto até aos anos 90 não tinha nenhum, contigo conseguiu completar o terceiro tri da história do clube. Vamos falar sobre esses 2 campeonatos na segunda parte, naturalmente que o convidamos também a ficar desse lado da bancada. Nós estamos no Estádio do Dragão, mas a nossa bancada está aí precisamente nos ecrãs de quem nos acompanha no Porto Canal. Fique por aí, até já.